Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje a gente vai falar de Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, mas de anime, não tem spoiler do mangá, já adiantando. E vamos falar sobre aquele assunto que deu muita polêmica na época da 4ª temporada, quando mudou para o estúdio Mapa a adaptação do mangá, e a gente teve muita reclamação de traço, mudou a cara de personagem X, ficou muito plástico com computação gráfica. Então, finalmente tivemos o lançamento da primeira metade da temporada em Blu-ray no Japão, e já estão rolando na internet vários frames comparando as mudanças que aconteceram. E é isso que a gente vai ver agora. Em alguns casos parece que melhorou bastante, em outros talvez não. E também tivemos aí algumas coisinhas censuradas, parece. Vamos comentar tudo isso? Mas antes disso, mais um recado para quem gosta de jogos e para quem acompanha o canal, um recado mais especial ainda. Dungeon Fighter Online é o game que tá patrocinando esse vídeo aqui e é um jogo que reúne características ali do beat'em up, da nostalgia de games retrô e do RPG. E a novidade é que agora, a partir do dia 29 de junho até 10 de agosto, tá rolando as comemorações de verão, que aqui não é verão, mas lá fora é. E durante esse período vão ter vários eventos, várias atualizações que vão melhorar a mecânica, a jogabilidade dos personagens, também vai facilitar para todo mundo conseguir chegar no level máximo 100, vão ter várias dungeons, inclusive dungeons secretas, prêmios durante esses eventos e chances de você conseguir até equipamentos lendários. Além disso, se você quiser jogar com a personagem atiradora feminina, dia 29 de junho ela vai ter uma atualização incrível, com buffs para você melhorar ataque, magia, velocidade e mais, além de novos equipamentos exclusivos. Só que não é só isso, porque aqui na tela tem cupom exclusivo. Se vocês baixarem o jogo e utilizarem esse cupom, você vai conseguir seu outfit verão. O seu personagem vai usar roupas de banho ali branquinhas, de verão, curtindo a estação, aproveitando o evento. É só utilizar esse cupom. É de graça, é sempre bom a gente frisar. E galera, pra jogar com você não vai faltar, porque Dungeon Fighter Online tem uma comunidade incrível, inclusive no Reddit e Discord, pra você encontrar mais pessoas pra se juntarem a você nessa aventura. Pra aproveitar Dungeon Fighter Online e todos os benefícios e chances de ter coisas lendárias durante esse período do verão lá fora, é só baixar o link na descrição. Tem gameplay se quiserem conferir depois aqui no canal. E já começando, a gente teve algumas mudanças no Titã do Eren. Na verdade, a gente consegue ver que, em geral, alguns traços, inclusive, foram melhor finalizados. A gente tem um maior nível de detalhes, de linha, de definição, de boca. Os cabelos, inclusive, que pareciam mais plásticos, sabe? Aquele cabelo mais duro, sem detalhe do fio, agora tá um pouco melhor. Certas vezes, nas mudanças e comparações, a gente vê até cenas que eram completamente em computação gráfica e agora foram redesenhadas. E tem até no ataque mesmo do Titã do Eren, quando ele vem na declaração de guerra e começa a atingir a arquibancada que tinham os principais militares de Marley. Antes, no anime, o que passou na TV era um monte de fumaça com o Eren Titã completamente escondido. Na versão Blu-ray, eles conseguiram mostrar o Titã Eren nesse frame, nessa hora, golpeando a arquibancada sem tanta fumaça ocultando o seu corpo. Isso é bem legal. Isso mostra realmente que, para finalizar, eles tiveram um tempinho a mais de desenhar aquilo, não precisaram tampar com tanta fumaça. E como eu falei, a gente tem cada vez mais detalhes aparecendo nessa versão em Blu-ray. As cores certas vezes estão mais vivas, mais pronunciadas, os detalhes de roupa, de cenário, ou onde tem que ter um foco de luz que vem do sol ou de uma explosão perto daquela cena que está acontecendo. Isso tudo foi melhor trabalhado. Por exemplo, aqui a gente consegue ver o momento em que o Eren observa o cordão umbilical, entre muitas aspas, que liga o corpo do Titã Martelo de Guerra ao cristal do portador, ali no solo com mais definição. A diferença de textura, de projeção tá muito mais clara, muito mais fácil do espectador observar e entender para onde ele direciona o olhar. Ah, é aquilo ali que o Eren tá observando, é aquilo ali que eu também preciso observar para entender o que vem em seguida. Nessa cena, por exemplo, que o Eren já dá um golpe sem esperar a Lara Tybur se transformar em Titã Martelo de Guerra, a gente viu que eles adicionaram mais sangue, não para ser mais sangrento, mas para mostrar uma cena mais realista de um golpe fazendo aquelas gotículas do líquido do sangue se espalharem pela tela, pelo próprio braço do Titã do Eren. E aqui mais uma vez a gente tem, por exemplo, a cena do próprio Eren Titã
Como eu disse, golpeando a arquibancada ali dos militares de Marley, ele já aparecia na versão do anime, nesse frame, mas agora mais completo. As fumaças tampa só alguns pontos do seu corpo e possibilita que o espectador, então, provavelmente nessa cena fluida, né, frame a frame, consiga entender mais do que estava acontecendo. Na versão do anime anteriormente, antes do Blu-ray finalizado, a gente tinha o Eren golpeando, pulando ali, mas a fumaça, às vezes, para um espectador casual que não estava prestando tanta atenção, não deixava ele entender o que ele estava fazendo, quem que ele estava acertando. Agora tá bem claro. Mas ao você finalizar, não significa que sempre você vai clarear todas as cenas, porque existe toda uma questão de edifícios que tampam, provocam sombras, e às vezes finalizar significará até escurecer um pouquinho certas coisas. Nessa cena aqui, logo antes do festival e Marley acontecer, né, a gente vê que na finalização agora do Blu-ray, eles deixaram o cavalo menos branco, como se ele estivesse, então, tampado, talvez, por exemplo, pelas sombras que esses edifícios ao lado estão produzindo, embora o pôr do sol, essa aura mais alaranjada do ambiente, tudo continue. Eles só produziram os efeitos que precisam existir de acordo com os elementos que estão na cena. Já em outros momentos, de novo no Titã do Eren, quando ele se transforma ali no começo da batalha em Marley, em algum momento, se ele está sendo iluminado pelo próprio exército que ele está combatendo, existem focos de luz em parte do seu corpo, o que para o anime em si também é bom, porque deixa parte dele na escuridão, ele tá se levantando, ele tá se revelando, e outras partes já melhores definidas, em geral, em cenário, em detalhe da mão do Eren se cristalizando em certo momento para ele golpear o Titã Martelo de Guerra. Isso tudo eles estão trazendo, como eu disse, mais definição. E aí a gente entra na questão de titãs, mais ainda, a gente vê que também teve alguns momentos, já dá pra ver nos prints que a galera tirou, que o Martelo de Guerra, por exemplo, também está com maior definição, com menor efeito de blur. E como eu falei sobre a questão das sombras, que às vezes você finalizar melhor é adicionar sombras e não clarear todas as cenas, também funciona na questão do blur, do desfoque. E aí, por exemplo, na versão Blu-ray, a gente já consegue ver que eles adicionaram um blur nesse momento na mão do Titã do Eren, porque o que vem logo em seguida? A gente vai ver os olhos da Titã Martelo de Guerra brilhando e ela produzindo uma estaca que elevaria o corpo do Titã do Eren. O que isso significa em questão de finalização? Eles estão te mostrando que o seu olhar não tem que ficar agora, nesse momento, na mão, no punho do Eren, porque algo vai acontecer aqui, no rosto da Martelo de Guerra deformado. O desfoque, se bem utilizado, não como apenas um instrumento para esconder o que você não conseguiu finalizar, ele, comumente, ele é usado para direcionar o seu olhar. Também tá rolando por aí a comparação do Titã do Rainer, mas já destruído, se transformando na força do ódio. E quando ele surge quase sem a sua carapaça, sua armadura do blindado de fora, ele tava também com bastante desfoque no rosto. E agora na versão em Blu-ray, a sua boca, quase deformada, tem mais ranhuras, tem mais definição. A gente consegue ver mais desse blindado por baixo da sua capa extremamente endurecida, só que aqui a gente já começa a ver uma diferença que aí não sei se eu gostei tanto depois na mudança que eles fizeram em design de personagens, que é o que a gente vai comentar em seguida. Os seus olhos, a sua expressão também foram modificados, não só a finalização, portanto, nesse momento, mas eles trouxeram uma leve mudança de traço e pra mim tirou um pouquinho, essa é a minha opinião, é claro que em geral tá tudo melhor, com certeza, mas tirou um pouco desse olhar triste, cansado, desanimado, que estava desistindo da vida do Rainer nesse ponto em que ele se transforma. E aí a gente vai falar sobre o que provavelmente está na thumb, sobre o que provavelmente as pessoas mais vão reparar ou estão reparando nos prints rolando pela internet, que é design de personagens. Sim, a gente teve uma modificação bem interessante nos designs e talvez o mais comentado por aí seja o que talvez esteja na capa desse vídeo, que é o da Mikasa. A gente teve já mostrando pra gente que o design dela foi modificado logo na primeira aparição. O que eles fizeram com o Blu-ray? Eles melhoraram o queixo, que tava inclusive com os traços levemente tortinhos em um dos lados ali. Tava muito agudo, não era um agudo estilo anime, era um traço que se alongava e fazia um maxilar até bem largo, que provocou bastante estranhamento nos fãs antigos, só do anime, mas aqui na ponta era um queixo finíssimo. E aí eles melhoraram. A Mikasa continua sendo a mesma Mikasa. Na verdade, eu acho que eles aproximaram até de como ela já estava na segunda fase dessa temporada do anime, né, nos episódios mais à frente, que já estavam sendo feitos em Parades, mas
mas ficou levemente parecida com o mangá sim. Só que o que me chamou bastante atenção, para além dessa mudança do queixo, maxilar, da boca que mudou também, o cabelo, que ficou bastante parecido com esse quadro no mangá e também trouxe mais desenho de fios, de movimento, ficou menos plástico, como eu tenho falado pra vocês, foi os olhos. Os olhos me chamaram bastante atenção, nela, no Jean, no Cone e em vários outros que a gente vai anotar aqui a diferença. A Mikasa, ela tava com um olhar mais triste, mais caído, um olhar claramente sofredor na primeira versão. Eu apenas acho que também tirou um pouquinho do sofrimento, mas em design de rosto a gente também teve mudança no Jean, por exemplo, em vários quadros que já foram compartilhados na internet, de quem acessou aí o Blu-ray. O olho dele também está um pouco maior, mais distante, a gente teve um leve alongamento do rosto do Jean, também não foge muito ao que é do mangá, mas eu preferi o Jean na versão inicial da quarta temporada. Ele parecia mais maduro, alguém mais velho, numa posição ali que estava de liderança em relação a outros da tropa de exploração daquele ponto. E eu não gosto, esteticamente, preferencialmente, assim, uma coisa pessoal, dessa forma que eles deixaram o olhar e o rosto do Jean agora, no anime. Talvez algumas dessas mudanças eu também estranhe por questão de costume. Eu assisti a quarta temporada mais de uma vez, eu gostei da forma que estava, mas tô aqui sendo sincera, comentem aqui embaixo o que vocês acharam até então de todas essas mudanças. A gente também teve uma mudança no olhar do Cone, mais uma vez os olhos estão um pouquinho mais abertos, um pouquinho mais próximos do padrão que a gente tem em animes no geral, e no caso do olhar do Cone, a gente teve uma mudança também de expressão. No caso dele, nesses frames que foram compartilhados até então na internet, parece que trouxe um pouquinho diferente dos outros de gravidade, de intensidade no seu olhar. Ele parece mais tenso do que antes, mas pode ser uma questão de frames escolhidos a dedo para serem compartilhados. A gente também teve algumas mudanças na Sasha, e aí tivemos mudança inclusive no seu cabelo e nos traços que, num geral, deixam ela mais parecida com a Sasha de anteriormente, gera menor estranhamento naqueles que, de início, nem reconheceram a Sasha mais velha. E olhares, de novo, também tiveram modificações de traço. A gente também teve uma mudança bem expressiva ali no Flock, para além do olhar, que novamente segue o padrãozinho, mais quadradinho, reto. Teve uma maior angulação do seu rosto, afinou um pouquinho. Todo mundo estranhou, achou que o Flock tava com o rosto meio cheinho. Isso foi mudado, agora ele tá com o rosto mais alongado. Em geral, a gente tá vendo que eles estão seguindo uma padronização de mudanças, tá? A gente também teve o mesmo tipo de modificação com o Levi. Pelo que a gente viu, o rosto também foi levemente alongado, afinado, o olhar um pouquinho modificado. Essas mudanças, como eu falei, em geral, elas aparecem em todos os personagens, ou quase todos os personagens. No mínimo, também sempre tem adições de detalhes na expressão, do traço, das sombras, cores em geral, para deixar as coisas menos flat, sabe, menos chapadas, mais realistas, com noções de profundidade maiores. Só que o Eren teve bastante modificação. Eu não tô nem falando do Titã, tô falando Eren pessoa. O Eren, a gente vê que em certos momentos eles mudaram o contorno do rosto. Tem cenas que o Eren ficou com o rosto mais quadradão. Eu realmente acho que em cenas lá em Marley, no anime, alguns momentos parecia que ele tava um pouco estranho, faltava profundidade, faltava sombras, ele parecia também o rosto muito plástico, só que esse queixo muito quadrado também não combina tanto com o Eren que a gente vê depois em Parades. A princípio, algumas mudanças dele eu estranhei, me digam vocês. Claro que são sempre frames parados, a gente não tá vendo a animação acontecer para sentir as diferenças. E a gente também teve de novo mudança no seu olhar. Nesse caso do Eren, o olhar dele também traz maior intensidade, gravidade, eu diria até mesmo raiva. O que pro contexto do personagem faz sentido, pelo que a gente já viu que acontece com ele na quarta temporada, mas trouxe algumas mudanças bem expressivas, eu diria até no nível da Mikasa, o que eles fizeram nessa Mikasa das primeiras cenas, ou até mais. Me digam vocês de novo se vocês preferem esse Eren da forma que ele foi colocado em Blu-ray ou na primeira versão em anime, lembrando que a fase de Shiganshina virá num outro momento, numa outra parte desse Blu-ray. E uma coisa muito curiosa também, que a gente teve em um momento, pelo menos, foi uma cena que separaram um print do momento em que a Gabi olha para um dos soldados que a estava defendendo e leva um tiro na cabeça ali direto da arma da Sasha. Quando esse corpo cai no chão, na versão do anime, a gente consegue ver não tripas, mas
faz claramente sangue vermelho ali ao redor do crânio. Nesse caso, essa cena parece mais escura, talvez propositalmente escura, exatamente onde o corpo tá caído. Não sei se esse foi um tipo de censura realmente, se eles vão deixar essas coisas mais viscerais pouco evidentes na versão Blu-ray, o que não faria tanto sentido porque é uma versão a ser vendida e não passada, veiculada na TV. Se na TV pôde, por que não depois? A gente precisa ver o todo para entender se realmente houve alguma censura de mortes e tal, e por quê. Em geral, como é esperado, a qualidade do Blu-ray parece bem melhor. Como eu disse, a gente está analisando mais design do que animação em si, porque não estamos vendo nada, né, em movimento, são apenas cenas estáticas que alguém ou alguéns escolheram para dar pause. Pode ser que o resto esteja diferente, nem tudo esteja seguindo esse padrão de melhora, ou piora, dependendo da sua visão, mas eu acho que eles estão melhorando sim finalização. Gostei bastante do trabalho que eles fizeram de elevar alguns elementos da tela. A gente teve, por exemplo, nessa cena em que aparece o cristal da Lara Tybur, a Lara mais definida, então o cristal é menos turvo. Isso é bom pra gente ver a personagem, de repente na cena que aparece a sua expressão ali um pouco apavorada, isso também fique mais claro. Parece menos um ovo na mão do Eren, mais um cristal realmente. E o design de personagens, em certos momentos eu acho que facilita a compreensão, como no caso da Sasha, ou talvez do Floch, mas em outros eu acabo tendo um pequeno estranhamento, porque eu gostava bastante dos olhos em especial, dos olhares, das expressões na primeira versão, mas como eu disse, também são frames e costume, né? A questão da gente assistir e acaba se acostumando. Estou super curiosa para conseguir assistir em algum momento essa versão em Blu-ray direitinho, né? Não apenas estática. Quero saber o que vocês acharam, o que vocês esperam do próximo momento, do próximo Blu-ray, que eles podem melhorar ou não, ou o que você queria que tivesse acontecido diferente. Deixa o like se você curtiu esse vídeo, deixa a sua opinião, é sempre importante para mim. Se inscreve no canal se quiser acompanhar todos os próximos vídeos e a gente se vê, espero eu, em todos eles. Tchau, tchau!